TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Na edição de hoje, daremos destaque à paralisação dos rodoviários da Turp Transporte, que aconteceu nesta quinta-feira aqui em Petrópolis. Também falaremos da abertura da 36ª edição da Bauer, que acontece às 7 horas da noite de hoje. Também vamos comentar sobre a questão da inadimplência aqui no município de Petrópolis. E o Disque Denúncia pede informações sobre 3 réus acusados pelo assassinato de Anique Erdi. E, é claro, o diálogo com o objetivo de destacar a importância do planejamento sucessório. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 27 de junho do Correio Petropolitano Debate. E olha, na tarde desta quinta-feira, rodoviários da empresa de ônibus Turp Transporte realizaram uma paralisação aqui em Petrópolis. De acordo com os funcionários, a medida foi adotada devido ao atraso nos salários. A paralisação dos rodoviários da Turp Transporte começou por volta das 2 da tarde desta quinta-feira e surpreendeu a população, tendo em vista que nenhum aviso prévio sobre a ação havia sido emitido. O motivo da paralisação, segundo os funcionários, é o atraso no pagamento dos salários e do aumento na tarifa do transporte público. Eu já estou aqui uns 20 minutos, tá? O ônibus chegou, a gente entrou, então a gente falou, ó, parou tudo, tá? Enquanto não receber pagamento, a gente não vai sair daqui. Poxa, eu moro lá em Itaipava, Madame Machado, não tem condições de ir embora. Já estamos aqui já 1 hora esperando o ônibus e nada. Fiquei sabendo agora que entraram em greve. Cheguei cedo, a gente veio resolver os negocinhos e agora, quando a gente retornou para a rodoviária, que a gente teve a surpresa que os ônibus estão paralisados. Os ônibus da Turp ficaram estacionados nos terminais rodoviários do Centro, Correias e Itaipava e na Rua Paulo Barbosa, no centro, durante toda a tarde. Quem dependia dos coletivos da empresa para ir às regiões de Itaipava, Correias, Araras e Posse, precisou buscar outras alternativas de transporte. Após cerca de 40 minutos após o início das paralisações, a Prefeitura de Petrópolis emitiu uma nota onde afirmou que tomaria todas as medidas para garantir a retomada do transporte público nas linhas operadas pela empresa Turp. O município afirmou ainda que foi surpreendido pelas paralisações, visto que ainda na tarde de quinta-feira havia uma reunião marcada entre a Prefeitura e o Sindicato dos Rodoviários. Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura de Petrópolis lamentou a paralisação, que acabou prejudicando a população que usa do transporte público. A Prefeitura disse ainda que é contra o reajuste da tarifa, mas que a questão já está judicializada e, por isso, vai seguir o que a Justiça determinar. Olha, o motivo principal dessa paralisação seriam os pagamentos de vales atrasados, além de depósitos atrasados referentes ao FGTS. Durante a tarde, a Turp informou que os pagamentos haviam sido totalmente pagos. A empresa relatou ainda que começou o pagamento na última segunda-feira, dia 23, mas sabemos que, na realidade, esses pagamentos deveriam ter sido feitos até o dia 20. A empresa alegou que também o motivo desses atrasos seriam por conta de um grave desequilíbrio econômico e financeiro que vem atravessando. A retomada dos trabalhadores só veio acontecer no final do dia, por volta das 11 horas da noite. Ainda no fim da tarde de ontem, o nosso repórter Francisco Germão conversou com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, sobre toda essa situação da paralisação, que explicou quais as medidas a Prefeitura vem tomando para resolver essa situação do transporte público. Vamos acompanhar agora a fala do Luciano. Então, a gente já está trabalhando junto de outras empresas para substituir as linhas em situações emergenciais. Então, numa situação igual essa, não pode colocar a população refém do sistema. E nós, enquanto prefeitura, temos a obrigação moral de garantir que outras empresas possam, ainda que precariamente, substituir as linhas que estão paralisadas. A gente já está com essa ação em andamento e, se por acaso a gente não conseguir nos próximos minutos resolver essa situação junto dos rodoviários, com o nosso apoio, aí a gente vai tomar essa medida com certeza. Com certeza, né? É uma greve ilegal no sentido de que, não me cabe decidir se isso é ilegal ou não, mas é uma greve que precisa
normalmente ter 48 horas de antecedência para de fato ter validade. Não pode pegar a população no meio do dia, de repente descobrir que não tem como voltar para casa, né? É exatamente por isso que a gente precisa acionar as outras linhas, ainda que de maneira precária. O prefeito Igor Ramos, a CPTrans, tem um excelente relacionamento com os rodoviários. A gente entende a dificuldade que a gente tem passado e tenta trabalhar juntos. Então a gente realmente já tinha uma reunião antes dessa paralisação, já marcada com o prefeito pessoalmente e com o sindicato dos empregados rodoviários. Entretanto, fomos pegos de surpresa, tanto nós quanto o próprio sindicato dos empregados, com essa paralisação especificamente da TURP, em função dos atrasos que são muito maiores do que das outras duas empresas do sistema. E depois desse caos todo, vamos falar de coisa boa. Hoje, dia 27 de junho, sexta-feira, começa a 36ª edição da Bauerfest aqui em Petrópolis e, é claro, vamos falar muito sobre isso. Para que essa grande festa seja realizada, a cidade imperial está nos últimos preparativos para a realização do evento. Vamos conferir algumas imagens. Nesta quinta-feira, a Rua Alfredo Pachá e o Palácio de Cristal receberam as últimas preparações para o evento. A expectativa é de que a festa atraia mais de 500 mil de pessoas, movimentando o turismo e a economia de Petrópolis. O Clube 29 de Junho é um dos organizadores da festa alemã, que acontece há 36 anos. Segundo o presidente do clube, nos primórdios das comemorações, a Bauerfest era uma festa pequena, mas com o tempo se tornou a segunda maior festa do colono alemão no Brasil. No início eram só umas poucas barraquinhas que tinham aqui, quase que tipo uma quermesse, podemos chamar de uma quermesse, né? Onde as barracas eram das famílias descendentes dos colonos. A festa começou a tomar uma proporção enorme, né? E hoje nós temos aqui a 36ª edição da Bauerfest. A Bauerfest tem um grande significado para a cidade. Para Márcio, a festa tem um papel crucial na manutenção da cultura alemã, superando os limites municipais, sendo importante para todo o estado. A Bauerfest, ela traz alegria, ela acaba expandindo, né, a cultura para outras cidades, para outros estados, né? Então tem esse conhecimento, esse pertencimento da cultura alemã aqui em Petrópolis. Além de toda a importância cultural, as comemorações são fundamentais para a economia do município. Geração de empregos temporários, geração de renda para a cidade, é muito importante. A cada ano que passa, a gente procura trazer novidades e que a festa cresça cada vez mais. A 36ª edição da festa vai contar com mais de 200 atrações ao longo dos 17 dias de evento, que segue até o dia 13 de julho. A abertura oficial acontece nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, aqui no Palácio de Cristal, com sangria do primeiro barril de chopp, apresentações de grupos folclóricos germânicos e da banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha e muita culinária alemã. Para o presidente do Clube 29 de Junho, as expectativas para o evento estão lá em cima e são as melhores possíveis. As expectativas são sempre ótimas, né? Excelentes, né? A gente conta com um público recorde aqui em Petrópolis, curtam bastante a festa. Tem muita comida boa, muito chopp bom, tem água, tem refrigerante, tem café, tem de tudo um pouco. Como vocês puderam acabar de acompanhar, a Bauerfest, que é a 36ª edição da Bauerfest, que a Bauerfest é a segunda maior festa do país voltada para a cultura germânica, vai começar hoje às 7 horas da noite, com a expectativa de atrair mais de 500 mil de pessoas ao longo dos 17 dias de evento. Serão ao todo 3 fins de semana, com mais de 200 atrações até o dia 13 de julho. Promovido pela Prefeitura de Petrópolis e o Clube 29 de Junho, a Bauer tem o patrocínio da Águas do Imperador, Embratur, Caixa, Turisrio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e também do Ministério da Cultura. Toda a estrutura da festa está montada e o principal palco do evento, o Palácio de Cristal, pronto para receber o público. A Rua Alfredo Pachá fica fechada em todos os dias do evento e a Padre Siqueira está com a mão invertida. Outras mudanças no trânsito também começaram a valer a partir de hoje, sexta-feira. A abertura oficial da Bauerfest acontece às 19 horas, às 7 horas da noite,
no Palácio de Cristal com a sangria do primeiro barril de chopp, apresentações de grupos folclóricos germânicos e muita culinária alemã, aquela culinária maravilhosa da Bauerfest. Além dos grupos folclóricos da cidade, a Bauer recebe ainda grupos de outros estados, como Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. A programação completa da 36ª Bauerfest está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Vale destacar ainda que nas ruas do Centro Histórico e do Alto da Serra acontecem os desfiles folclóricos, a terceira edição da Bauer Run e também as caminhadas das lanternas e do colono. E na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Urbana e Doenças Raras, na Avenida Queller, acontecem os Jogos Germânicos e também exposição. A Bauer conta ainda com atrações também na Praça da Águia, Centro de Cultura Raul de Leone, Avenida Roberto Silveira, Casa da Educação Visconde de Mauá, nos polos de moda, além também dos restaurantes no entorno da festa, que contam com apresentação musical variada. A festa também conta com 22 cervejarias artesanais, ou seja, é muita oportunidade cultural, gastronômica. É uma grande festividade que, olha, pessoalmente eu gosto muito. Conta pra gente também o que vocês acham. E é claro que para realizar uma festa desse tamanho é necessário um esquema de segurança especial muito específico. E é por isso que a gente vai acompanhar agora uma fala do coronel da Polícia Militar, Marcelo Henrique Ferreira Guimarães, justamente sobre o policiamento para a Bauerfest 2025. A Polícia Militar estará atuando em todos os dias de Bauerfest. Nós teremos policiamento durante todo o período da festa, com baseamento em todas as entradas da cidade. O batalhão turístico estará atuando juntamente conosco na festa. Teremos o nosso regimento de cavalaria. Durante todos os dias de Bauerfest, nós teremos o carro-comando da Polícia Militar, com uma tecnologia agregada, onde nós temos reconhecimento facial através de um drone, onde conseguimos monitorar o público da festa. Nós teremos a nossa Patrulha Maria da Penha fazendo uma ação conjunta com a Secretaria Municipal da Mulher. Nós teremos uma ação de conscientização da população com relação à violência contra a mulher. Mais para frente, nós ainda teremos uma novidade, que nós vamos deixar para quando estiver mais perto da festa. Repetindo o sucesso do ano passado, em parceria com o nosso Conselho Comunitário de Segurança, a Polícia Militar vai estar distribuindo pulseiras de identificação para as crianças que vierem participar da festa. Falando diretamente para os pais que virão para a festa com crianças, é muito importante, ao chegar na festa, marcar um ponto de encontro caso percam as suas crianças. Um ponto recomendado por nós é o carro-comando da Polícia Militar, que vai estar na entrada da festa. Uma coisa importante é que as pessoas evitem o excesso de bebida durante a festa, de maneira alguma dirigir após beber. É importante durante a festa atentar, terão vários banheiros químicos, então é importante utilizar esses banheiros para evitar qualquer espécie de desentendimento e para proporcionar conforto aos demais usuários da festa. É importante que todos tenham cuidado com seus pertences, principalmente os telefones celulares. Recomendo que deixe os telefones celulares no bolso da frente da calça. O 26º Batalhão deseja a todos uma ótima Bauerfest e solicito que qualquer coisa suspeita que se veja durante a festa, que comunique ao policial mais próximo ou acione 190. Estamos à disposição de todos vocês. E olha, a gente já tem muita informação sobre como vai ser a Bauerfest, os esquemas e preparações que envolvem essa festividade. Mas como vai estar o dia dessa abertura? A Mariana Braga, nossa repórter, já está nas ruas e vai trazer essa informação para nós. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que vai ficar o dia nesta abertura da Bauerfest hoje à noite? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos acompanha. Pois é, hoje começa a tradicional Bauerfest aqui em Petrópolis, né? Abertura marcada para as 7 horas da noite lá no Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal, inclusive, que é palco de outras atrações da cidade. Olha, hoje o dia amanheceu um pouco mais quente do que o normal. A gente está no inverno, então as temperaturas estavam um pouco mais altas do que os outros dias dessa semana também. Para a hora da abertura da festa, às 7 horas da noite, os vão marcar ali mínima de 18, máxima de 18 graus. Não deve estar tão frio para a época do ano. A gente está no inverno, né? Vale destacar isso. Então, assim, vai dar para curtir bastante. Os turistas que vêm para a cidade para aproveitar o friozinho vão poder vir, vão poder curtir a Bauer. Vai estar 18 graus, não vai estar tão frio, sem previsão de chuva também. Ou seja, vai dar para curtir a Bauer. E não vai ter chuva.
Ou seja, vai ter uma noite boa, uma noite agradável para quem gosta de frio. Não vai ter um frio também tão exorbitante, vai ter um frio aconchegante, vai dar para curtir tudo. E é só colocar um casaco e curtir a festa. E volta aos estudos, Hugo. Muito obrigado pelas informações, Mariana. E é exatamente o que você comentou. É aquele clima típico de Bauerfest, já aquele friozinho, porque realmente é até melhor para essa festividade, que as comidas são quentes. Então, pelo que a Mariana acabou de dizer, pelas informações que a Mariana acabou de trazer para a gente, vai ser uma abertura bem agradável. Mariana, muito obrigada pelas suas informações. E olha, quem já quiser se preparar para a Bauerfest, já tem todas as informações necessárias. E olha, é claro que na próxima semana, depois do verdadeiro início da festividade, que acontece hoje às 7 horas da noite, e o decorrer do fim de semana, a gente vai trazer muita informação para vocês sobre aqui a Bauerfest que vai acontecer em Petrópolis. Então, fique acompanhando a TV Correio da Manhã para acompanhar mais informações sobre essa grande festividade que acontece na nossa cidade imperial. E agora a gente vai trocar de assunto e vamos para um ponto importantíssimo. O Disque Denúncia divulgou ontem, na quinta-feira, um cartaz para auxiliar nas investigações da 105ª Delegacia de Polícia aqui em Petrópolis para conseguir informações que levem à localização e prisão dos 3 réus acusados pelo assassinato de Anique de Almeida Peixoto Erdi. Os acusados Henrique Vieira Fadiga, de 24 anos, Maria Luísa Vieira Fadiga, de 26 anos, e Rebeca Azevedo dos Santos de Carvalho, de 46 anos, já são considerados foragidos da Justiça. O crime ocorreu em 29 de fevereiro de 2024. A vítima, que era advogada e estudante de psicologia de 54 anos, foi atraída para um motel em Itaipava. Lá foi assassinada e teve o corpo ocultado em Teresópolis, na residência de um dos acusados, Orival Correia Neto Fadiga, que está preso e é pai de Henrique e Maria Luísa e amante de Rebeca. Segundo as investigações, os réus arquitetaram um plano que resultou na morte de Anique e na extorsão do viúvo da vítima, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio e de quem obtiveram a quantia de mais de 4 milhões de reais. Um novo pedido de prisão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi motivado pelo surgimento de novas provas, incluindo a localização do corpo da vítima, o laudo de necrópsia, perícias em veículos utilizados no crime e o conteúdo extraído de aparelhos celulares apreendidos. Esses elementos reforçam os indícios da participação dos 3 no crime. Embora os acusados estejam em liberdade, com expedição de alvará de soltura desde o ano passado, por serem réus primários e possuírem bons antecedentes criminais, a promotoria reforçou o pedido de prisão com base nas novas provas que evidenciam os riscos à ordem pública e instrução criminal, além da possibilidade de fuga, considerando a gravidade dos crimes e as penas elevadas que poderão ser impostas. Diante dos fatos apresentados, o juízo da primeira vara criminal de Petrópolis acolheu integralmente os fundamentos do pedido, decretou novamente a prisão preventiva dos 3 envolvidos pelos crimes de homicídio simples, extorsão, circunstâncias agravantes, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e fato atípico. E agora, depois desse assunto pesadíssimo, a gente vai para uma questão mais leve, uma questão esportiva, porque uma grande festa marcou o encerramento da 11ª edição dos Jogos Estudantis dos Distritos, o JEDS, e dos Jogos Estudantis dos Distritos para Pessoa com Deficiência, o ParaJEDS. A cerimônia aconteceu ontem, na quinta-feira, no Esporte Clube Pedro do Rio, reunindo representantes das 16 unidades escolares da rede municipal que participaram dos Jogos, que envolveram 1.471 estudantes ao longo das competições. Os Jogos contaram com estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. As categorias Sub-10 e Sub-11 reuniram participantes mais jovens, e as categorias Sub-13 e Sub-15 foram voltadas aos alunos com mais tempo de vivência escolar. As disputas abrangeram queimada, futsal, handebol, vôlei, basquete, tênis de mesa e também xadrez. As partidas seguiram regulamentos adaptados ao ambiente escolar e foram realizadas em diferentes polos esportivos utilizados pela rede municipal. No ParaJEDS, os estudantes participaram de atividades aquáticas e recreativas voltadas para a pessoa com deficiência. A proposta assegurou o envolvimento de diferentes perfis de alunos em todas as fases do projeto. Todos os estudantes que participaram foram contemplados com medalhas. A premiação promoveu o reconhecimento do esforço coletivo e incentivou também o intercâmbio entre alunos de diversas unidades escolares participantes. A cerimônia de encerramento reuniu familiares, professores, equipes gestoras e representantes das secretarias envolvidas. A Prefeitura, inclusive, postou um vídeo nas redes sociais sobre essa premiação. Dê uma olhada.
É uma felicidade a conclusão dos Jogos Estudantis do Distrito com a participação de 17 unidades escolares da nossa região. É um prazer estar mais uma vez à frente dos Jogos, agradecer a todo o apoio que nós temos da Prefeitura e esse ano com a inovação de termos a arbitragem que foi fundamental nos Jogos. É extremamente importante para todos os alunos, para a escola, essa confraternização que os alunos podem experimentar a vivência em outras escolas. Eles vão para a escola, eles almoçam lá, a gente passa um dia muito agradável. Todo mundo está de parabéns, é um evento que tem que continuar, a gente precisa que continue e todo mundo ganha. Esporte é muito importante na minha vida, é o que eu faço sempre, todo dia eu treino, todo dia eu me dedico, alimentação, acordar cedo, totalmente dedicado, sempre para chegar no nível profissional, conquistar meus sonhos. Esporte é muito importante para mim. Gente, olha, se você quiser acompanhar mais as edições do Correio Petropolitano Debate, você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook da TV Correio da Manhã, para ter muito mais informação, acompanhar as outras entrevistas que a gente tem aqui no nosso programa e também as outras informações dos outros programas aqui da nossa grade. Mas agora voltando às nossas notícias e informações que estão sendo trazidas hoje, a Prefeitura de Petrópolis instalou mais de 100 luminárias de LED no Vale dos Esquilos, bairro no Retiro, e também na rua Angélica Lopes de Castro, localizada no Valparaíso. O trabalho foi realizado pelo Departamento de Iluminação Pública, que é vinculado à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. As novas luminárias têm potência de 50 watts e substituem lâmpadas de vapor de sódio. As duas localidades agora contam com uma iluminação de maior qualidade. Neste ano, a Prefeitura de Petrópolis já instalou mais de 1.400 luminárias de LED em 40 localidades da cidade, entre aquelas onde houve troca de lâmpadas ou então expansão da rede de iluminação pública. No Vale dos Esquilos, 75 pontos de iluminação ganharam LED. Já na rua Angélica Lopes de Castro, foram 28 luminárias novas. Além dessas instalações, o Departamento de Iluminação Pública também promoveu a manutenção de mais de 5.200 pontos de luz neste ano de 2025. Gente, o Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui que logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
num estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é sexta-feira, então é o momento da previsão mais aguardada do fim de semana. Normalmente já é a previsão mais esperada e agora que a gente está nesse final de semana que tem Bauer aqui em Petrópolis, ela é mais aguardada ainda porque todo mundo quer saber, é claro, como que vai se preparar para ir para essa festividade. Então a gente já está aqui ao vivo com Francisco Schermon, que vai trazer para a gente as informações. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Como é que fica o tempo neste fim de semana? Boa tarde, Hugo. Como você falou, né, hoje começou a Bauer Fest, sexta-feira, né, todo mundo quer saber como vai estar o tempo, né, então vamos dar uma olhada para ver como é que tá para hoje, né, e para amanhã também. O sábado em Nova Friburgo tem previsão de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Já no domingo, a previsão é de sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, forma-se nevoeiro. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, os dias têm a mesma previsão. O sábado e o domingo serão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite com poucas nuvens e céu limpo. A variação de temperaturas também é parecida. No sábado, as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. E no domingo, a mínima é de 15 graus e máxima de 25. Aqui em Petrópolis, o primeiro fim de semana de Bauer Fest também será de dias parecidos. A previsão para os dias é de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e noite de céu limpo. No sábado, as temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. E no domingo, a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o sábado será de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e noite de céu limpo. Os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Já no domingo, a previsão é de dia de sol, com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do fim de semana, em Três Rios, os dias têm a mesma previsão. Assim como em algumas das cidades aqui da nossa região de cobertura, serão dias de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e noite de céu limpo. No sábado, as temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus. E no domingo, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Perfeito, Francisco. Então a gente pode acompanhar que a previsão que a Mariana trouxe para hoje se mantém essa tendência, realmente temperaturas mais amenas, mas sem aquele frio muito forte, né? Aquele frio que acaba sendo ruim. Tá uma temperatura um pouquinho mais amena, um frio tranquilo, aquele frio que é bom para a Bauer Fest. Muito obrigado pelas suas informações. Como vocês puderam acompanhar, a gente encerra agora a nossa previsão do tempo amena e sem chuva para esse fim de semana. Olha só, gente, a gente já falou de Bauer Fest, já falamos de transporte público, já falamos de um monte de coisa. E agora nós vamos para a parte da economia. Vamos acompanhar 2 vídeos relacionados à pesquisa industrial anual de 2023 do IBGE. Você pode até se perguntar, nossa, em 2025 falando sobre dados de 2023, mas tem que levar em consideração também que são dados de empresas de todo o país e por isso demora esse pouquinho para sair. E já sabendo disso, vamos acompanhar agora a pesquisa industrial anual referente às empresas. A pesquisa industrial anual empresa ou PIM-empresa retrata as características estruturais do segmento industrial empresarial no país. Para o ano de 2023, a indústria obteve um total de 6,5 trilhões de reais em receita líquida de vendas, uma ocupação de 8 milhões e meio de pessoas e um valor da transformação industrial VTI, uma espécie de PIB da indústria, de 2,4 trilhões de reais. Em termos de emprego,
o número de pessoas ocupadas reduziu 3,1% na comparação de 10 anos. No entanto, ao usar um período de análise mais recente entre 2019 e 2023, por 4 anos consecutivos se teve aumento das pessoas ocupadas, com variação de 12% ou 272,8 mil pessoas. Esse resultado foi influenciado principalmente pelo aumento de pessoas ocupadas na atividade de fabricação de produtos alimentícios, setor que dos 29 atividades totais mais empregou na indústria em 2023. Já o porte médio das empresas, que é o número de pessoas ocupadas em média dentro de cada uma delas, teve o menor valor da série histórica iniciada em 2007. Em 2023, essas empresas tiveram em média 23 pessoas. Já em termos de salários, a indústria pagou em 2023 3,1 salários mínimos em média, com destaque para a atividade de extração de petróleo e gás natural, setor que paga os maiores salários, cerca de 17,9 salários mínimos. No âmbito regional da pesquisa, a diversidade industrial pode ser capturada pelos resultados referentes às unidades locais produtivas de empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas. Nesse contexto, a empresa revelou que em 10 anos ocorreu uma queda de representatividade da atividade de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias no valor da transformação industrial, que passou da 3ª para a 5ª posição no ranking de representatividade no período. Contrapartida, a atividade que mais avançou foi a de extração de petróleo e gás natural, que aumentou a sua representatividade em 6 pontos percentuais, concentrando 11,5% do valor da transformação industrial no ano, passando da 5ª para a 2ª posição no ranking. Já com relação às atividades industriais dentro de cada unidade da federação, a liderança em termos de valor da transformação industrial da indústria alimentícia foi replicada em 18 das 27 unidades da federação, número esse que era 13 em 2014. O destaque vai para 5 estados do Nordeste, Piauí, Bahia, Ceará, Paraíba e Sergipe, que em 10 anos passaram a ter essa atividade como a primeira no ranking em termos do valor da transformação industrial. E já tendo as informações sobre as empresas em si, nós vamos falar sobre, sobre os produtos que são produzidos por elas. Vamos acompanhar. A Pesquisa Industrial Anual Produto, a PIA Produto, retrata as características estruturais do segmento empresarial industrial brasileiro sob a ótica dos produtos e serviços. Para isso, consideram-se as unidades locais produtivas de empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas ou com receita de patamar superior a 27 milhões de reais. A PIA Produto investigou cerca de 3.400 produtos e serviços industriais em 40,9 mil unidades locais produtivas de todo o país. A pesquisa apurou um total de produção de 6 trilhões de reais e um volume de receita líquida de vendas na ordem de 4,9 trilhões de reais em 2023. Os 10 principais produtos e serviços representaram 22,2% desta receita líquida de vendas na indústria. Entre os principais produtos, óleo bruto de petróleo se manteve na primeira posição com 5,3% do total da receita. Minério de ferro passou da 3ª para a 2ª posição com 3,3% do total, enquanto óleo diesel caiu para a 3ª posição com 3,2%. No âmbito regional da pesquisa, destacou-se o aumento em 10 anos da concentração da receita líquida de vendas nos 3 principais produtos nas regiões Sudeste, que passou de 9,4% para 16,1%, e Norte, que foi de 26,7% para 30,5%. E olha, seguindo nesse assunto de economia e de indústria, mas de um jeito um pouco diferente, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou na quarta-feira, dia 25, o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina, que vai passar de 27% para 30%. Foi autorizado também a elevação no valor do biodiesel no diesel, é um ponto interessante, acaba sendo um trava-língua, de 14% para 15%. Os novos percentuais entram em vigor a partir de 1º de agosto. A reunião do Conselho teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre Silveira. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, com a nova mistura de 30% de etanol na gasolina, o Brasil voltará a ser autossuficiente em gasolina após 15 anos.
Estima-se que o preço do combustível pode cair até 20 centavos nos postos. A expectativa do governo federal é de investimentos na ordem de mais de 10 bilhões de reais e geração de 50 mil postos de trabalho com a mudança. Segundo a nota divulgada pelo Ministério, a implementação do etanol e do biodiesel reduz a dependência brasileira em combustíveis fósseis, diminuindo a necessidade de importações, principalmente em um momento de incertezas no mercado global. As medidas também ampliam o uso de combustíveis renováveis produzidos no Brasil, fortalecendo a produção nacional e contribuindo ainda para a redução de emissões e desenvolvimento econômico do país. Testes feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia apontam que o E30 é seguro e pode ser adotado imediatamente, sem causar danos aos veículos e consumidores. A Frente Parlamentar do Biodiesel celebrou a medida, argumentando que preserva o Brasil diante dos choques do cenário externo, regula os preços de alimentos e possibilitará investimentos no setor de 200 bilhões de reais. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo você vai acompanhar uma entrevista ao vivo sobre planejamento sucessório, um tema bem interessante que acaba sendo um tabu aqui no nosso país. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Vivian Palafoz, que vai bater um papo com a gente sobre planejamento sucessório, né? Que é esse tema? Mas para a gente começar, boa tarde, Vivian, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Tudo perfeito, muito bom te receber aqui no nosso programa. E para a gente poder começar, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Sou Vivian Palafoz, sou advogada, atuo na área do direito imobiliário e sucessório, que trata de inventário, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, justamente, você já começou a responder a nossa principal pergunta, não é mesmo? O que é o planejamento sucessório? Antes até de falar do planejamento, é falar, na verdade, da questão do falecimento. As pessoas deixam para a última hora. Então, quando a gente faz o planejamento, e aí vem a definição, é justamente você planejar, organizar teu patrimônio para que facilite a vida dos herdeiros quando houver o falecimento. É basicamente isso, Hugo. Então, no planejamento sucessório, a gente faz alguns procedimentos em vida para que evite, em alguns casos, nem todos, o inventário, por exemplo. Então, o planejamento é uma organização do teu patrimônio para facilitar a vida do teu herdeiro, deixar que essas questões de discussões familiares fiquem de lado quando você organiza ali o teu patrimônio ainda em vida. Isso é realmente um bom ponto, porque às vezes quando a pessoa realmente falece, acaba acontecendo uma confusão, pode gerar um atrito ali, e com esse planejamento evita justamente essa parte. Com certeza, e a gente tem uma questão muito complicada que é o tempo de abertura do inventário. Então a pessoa falece e num prazo ali curto de 60 dias você tem que dar entrada no inventário. Então você está ainda ali naquele luto e tem que providenciar essas questões. O planejamento evita em alguns casos, em outros não, mas principalmente essa confusão que às vezes acontece ali em meio ao luto e aquela questão de partilha de bens. Então hoje a gente tem exemplos bem básicos de planejamento. Uma doação, que é quando você transfere o patrimônio já em vida e aí você evita que esse patrimônio passe pelo inventário. Então na doação você já transmite ali em vida aquele patrimônio e é algo que facilita porque o herdeiro ali, se não faz a doação, ele tem que abrir o inventário, tem que fazer a transmissão daquele patrimônio, tem que pagar imposto que na doação também não deixa de pagar, mas quando você está ali no controle do teu patrimônio, você consegue até aliviar isso para os herdeiros. Uma questão realmente planejada. Exatamente, planejada. Tem a questão do testamento, que muitos acreditam que o testamento evita o inventário, não evita. Eu costumo dizer que o testamento é como se fosse um diário, né? É a tua disposição de última vontade. Ali você vai dizer como o teu patrimônio vai ser dividido, para quem vai ser dividido. Você tem a possibilidade de destinar 50% do teu patrimônio para quem quer que seja. Você tem que preservar o patrimônio em relação aos teus herdeiros necessários, né? Filhos, ascendentes, no caso de pais vivos, vai depender do caso ali concreto. Mas você pode deixar para uma instituição, para um amigo, esse 50%. Então, quando você organiza, você deixa ali a tua manifestação de vontade e evita que as pessoas briguem por conta disso. É a sua manifestação. Então, isso também é uma forma de organização, o testamento. É você deixar ali organizado como vai ser feita a tua transmissão, né, dos teus patrimônios. Essa questão realmente é muito interessante, porque às vezes você quer deixar uma coisa específica para uma pessoa ou alguém que tem uma conexão grande com tal coisa. A gente não vai, dar um exemplo bobo. Você tem um carro e você tem, vamos dizer, um sobrinho que não é seu descendente direto, mas ele tem uma conexão muito grande com aquele carro. E fazendo esse planejamento, deixando pelo testamento ou fazendo a doação, você consegue destinar realmente para sua vontade, não é mesmo? Exatamente. E até ouso um pouco mais dizer, porque as pessoas focam no planejamento em relação ao patrimônio. De fato é isso. Mas você também, como tem um exemplo do testamento. O testamento não é um documento que você só diz como vai ser partilhado. Como eu disse, é a última manifestação de vontade, que só tem eficácia com a morte.
Então você pode fazer o testamento toda vez que houver alguma mudança no teu patrimônio. E aí ali no testamento é o momento de você fazer até explicações. Quando vai deixar para alguém que não está ali, né, naquela linha de descendência, ascendência, você explicar o porquê que está deixando. Então o testamento também serve para isso, para você dar aquelas explicações. Não é só uma listinha falando isso vai para tal pessoa, pode ser isso eu quero deixar isso por tal motivo. Você vai realmente explicando qual é a sua vontade, não é necessariamente só deixando para a pessoa. Exatamente. E aí a gente tem um ponto importante, porque no inventário tem uma regra, uma ordem para quem será o inventariante. Que eu também costumo dizer que é como se fosse aquele presidente de comissão de formatura, ele só vai conduzir, só vai ter realmente a responsabilidade enquanto perdurar ali o inventário. Então, no testamento, essa pessoa ela também tem como colocar alguém ali para ser o inventariante. Então, a gente tem uma ordem que é o cônjuge, né? Esposa, esposo, companheiro ou companheira, na ausência, filho ou aquele que está na administração do patrimônio. Mas se aquela pessoa deixar alguém no testamento como responsável, às vezes um terceiro ali para conduzir, também é possível, é uma forma também de organizar e aí transmitir de forma tranquila esse patrimônio. O tema que a gente veio debater é justamente planejamento sucessório. E justamente o tópico principal é o planejamento. Às vezes vai ser tudo da mesma maneira que seria com o processo do inventário e tal, mas só você conseguir planejar tudo já facilita muito a situação, não é mesmo? Com certeza. Tem alguns casos, e aí envolvendo patrimônios de maiores quantidades e mais pessoas envolvidas, que eles fazem holding familiar, cria empresas, porque lá tem toda uma questão específica de transmissão de patrimônio. Quando o sócio falece, então é possível colocar todo aquele patrimônio, alocar dentro daquela empresa. É um tema mais específico e depende de cada caso concreto. Esse seria uma forma de evitar o inventário. E aí, assim, demanda realmente cada caso concreto, porque também você tem que pagar imposto para transmitir esse patrimônio para a empresa, então tem todo um custo. Mas, assim, o básico, como eu falei aqui inicialmente, o testamento, a doação e toda essa organização é o planejamento sucessório. É basicamente isso. E você, como uma advogada realmente especializada nessa área, que atua nesse ponto, como você vê a situação aqui no nosso país? Você vê que muitas pessoas realmente utilizam esse planejamento ou é algo que acaba sendo um tabu para a gente? Focando aqui em Petrópolis, até me surpreende, porque a gente às vezes pensa que a pessoa, quando tem uma idade avançada, resolve pensar no testamento. Mas não, algumas pessoas, elas realmente, por conta de toda a mudança do patrimônio, pessoas que mexem com essas questões de imóveis, elas estão o tempo inteiro fazendo o testamento. Tem pessoas que, por exemplo, só tem colaterais, que a gente chama que são os irmãos. Não tem pais vivos, não tem filhos, não tem companheiro. E tem, assim, bastante patrimônio, então elas estão o tempo inteiro ali fazendo o testamento. Aqui em Petrópolis, você falou aqui no país, mas focando em Petrópolis, eu vejo que não é um tabu em relação ao testamento. Principalmente quando falece, por exemplo, o esposo, e aí a mulher ali, ela já quer fazer a doação em vida para evitar que passe pela via crucis do inventário. Então, tá ali fazendo o inventário do esposo, transmitido para os filhos e para ela, e ela já quer fazer a doação para evitar que os filhos passem por todo esse procedimento quando houver o falecimento. Então, aqui em Petrópolis, eu vejo que não é um tabu, pelo menos as pessoas que recorrem ao nosso escritório. Que bom a gente ver realmente que é algo que está sendo realmente utilizado na cidade e está facilitando essa situação. E você, como advogado, como você enxerga a importância? Eu sei que a gente já falou, mas é sempre bom a gente destacar mais uma vez. A gente tem alguns pontos que são importantes. Evitar o pagamento alto do imposto. Então, quando você faz um planejamento, você evita um pagamento alto do imposto. Você evita principalmente discussões que vão encarecer a depender do processo judicial, porque se os herdeiros estiverem ali na confusão, na briga, isso vai se estender. Então, um planejamento, ele coloca, digamos assim, um fim nisso, porque é aquilo que está determinado. Então, a importância é basicamente essa, do bolso, a questão da tributação e a questão emocional, que seria realmente todas essas discussões que às vezes se tornam desnecessárias e os herdeiros só se dão conta lá na frente, quando já estão desgastados. Aquele negócio já gerou todo aquele atrito, vamos até dizer, uma inimizade pode acontecer entre parentes, pessoas que são extremamente próximas, e é algo que, como você disse, poderia ser evitado. No momento foi uma discussão acalorada e que futuramente, quando já tiver passado um tempo, quando já tiver tido todo esse problema, eles vão ver, nossa, isso teria sido facilmente resolvido, era só uma bobeira,
e algo que poderia ser completamente evitado. Exatamente, porque assim, no fim, tem que se fazer um acordo. O procedimento de inventário, seja extrajudicial, seja fora judiciário, no cartório, ou judicial, no judiciário, não vai haver uma decisão do juiz do que vai ficar para quem. Então, se as pessoas não entrarem no consenso, todas ficarão com o patrimônio ali em igualdade. Às vezes os herdeiros nem querem. Eles querem cada um ter o seu patrimônio separado, individualizado, para ter a liberdade. E aí, muitas vezes, sem um planejamento, sem uma indicação do que vai ficar para quem, isso torna, assim, algo assim, uma dor de cabeça para os herdeiros, e é aquilo que eu falei. Vai se arrastar, mas no final tem que fazer um acordo. E aí, quando estão desgastados, já pagaram muitas custas, já pagaram muitos valores desnecessários. Perfeito. E, Vivian, tem mais algum ponto que você queria destacar sobre esse tema? Na verdade, é mais aconselhar as pessoas a realmente se planejarem e tirar o mito de que quem tem muito patrimônio. Muito pelo contrário, se você tem um imóvel, se você tem dinheiro em conta, se você tem veículo, se você tem uma moto, se você tem qualquer outro bem, que aí nas explicações são passíveis de serem inventariados, e você tem os familiares ali, você precisa se organizar, se planejar, porque o momento de planejar, Hugo, é agora. É um momento realmente em vida que você consegue evitar toda essa dor de cabeça, esses possíveis conflitos que são desnecessários, como você mesmo destacou. E para a pessoa que quer realmente procurar, se interessou pelo assunto e quer fazer esse planejamento, como que ela pode fazer? Ela basicamente tem que procurar um advogado especialista para poder conversar a respeito de toda essa situação, trazer toda a lista de patrimônio, toda a explicação. Às vezes é uma pessoa que tem um companheiro ou uma namorada, a gente precisa também organizar isso para saber se vai haver algum pedido lá na frente de reconhecimento de união estável. Então é procurar um advogado especialista, trazer toda a documentação, todo o patrimônio, para que em conjunto seja possível ali trabalhar a melhor estratégia no planejamento dessa pessoa, sucessório, para pós-morte, né? Perfeito, Vivian. Muito obrigado por ter comparecido aqui, foi um prazer conversar com você sobre esse tema que pode gerar muitos benefícios para as pessoas. Com toda certeza, Hugo. Muito obrigada e espero voltar outras vezes. Sem dúvida nenhuma, sempre que tivermos temas relevantes como esse, temas importantes para a nossa sociedade, a gente vai conversar mais vezes. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.